Às vezes me perguntam, porque eu trabalhei 17 anos com Paulo Freire, aliás, para minha alegria, foi meu orientador de doutorado, e quando ele foi secretário de Educação na capital, durante 2 anos e um pouquinho, eu estava com ele, depois ele saiu e eu continuei no cargo de secretário. Paulo Freire, às vezes me perguntam, o que Paulo Freire diria agora, se aqui estivesse, sobre educação, Brasil? Eu sempre digo que Paulo Freire afirmava algo que nos ajuda muito. Ele dizia, fazer como Paulo Freire não é fazer o que o Paulo Freire fez, é fazer o que ele faria se ele estivesse aqui agora. Digo de novo, fazer como Paulo Freire não é fazer o que o Paulo Freire fez, é fazer o que ele faria se ele estivesse aqui agora, no nosso lugar. Existe um movimento hoje no Congresso, por alguns parlamentares, para retirar de Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira, da qual ele o é desde 2012, sob um argumento de que a política pedagógica freiriana, ela liquidou, a educação brasileira nos últimos 50 anos. Essa ideia, ela pode ser debatida, uma democracia permite isso, mas não tem fundamento, porque o Ministério da Educação, que gere as políticas públicas do Brasil, nos últimos 50 anos, só teve gente ligada à política de Paulo Freire por menos de 10 anos. Os outros 40 não. Se você imaginar, desde que terminou a ditadura, quem foram, por exemplo, os ministros da Educação? Marco Maciel, do PFL de Pernambuco, Hugo Napoleão, do PFL do Piauí, Carlos Chiarelli, do PFL do Rio Grande do Sul, Jorge Bornhausen, presidente do PFL antigo, do atual DEM, do PFL de Santa Catarina, e outros que passaram. Aliás, para aqueles que dizem, até a discussão hoje que você tem, que é uma discussão saudável, interessante, sobre escola sem partido, e muitas vezes me perguntam, o que você acha da escola sem partido? Digo, olha, a democracia abre essa discussão de um modo gostoso, mas eu tenho uma certa estranheza por uma razão. Para que haja um movimento chamado escola sem partido, tem que haver um outro chamado escola com partido. Como não conheço ninguém, em sã consciência, que discuta a partidarização do trabalho pedagógico, porque isso é contrário os princípios, inclusive, de quem tem Paulo Freire como referência, a politização do trabalho pedagógico, sem dúvida, porque política é a vida da comunidade, mas a partidarização. Mas por causa de Paulo Freire, foi se fazendo a cabeça de jovens nos últimos 30 anos, e aí a esquerda dominou. Eu digo, gente, se foi isso que aconteceu, essa esquerda é de uma incompetência inacreditável, porque se a gente fez a cabeça nos últimos 30 anos, e esses hoje adultos votaram nessa canalha que está em vários lugares, escolheram esse Congresso, escolheram alguns governantes, a nossa incompetência é brutal. Claro que o debate tem que ser feito, ele é bem-vindo, mas, por exemplo, caçar o título de Paulo Freire é estranho num país em que ele é a referência mundial em relação também à educação. Ele é a terceira pessoa mais citada, entre as referências científicas de todas as áreas de seres humanas no mundo. Se ele fosse um engodo, como alguns dizem, aliás, alguns dizem que Paulo Freire era comunista, imagina. O pai de Paulo Freire era militar. O pai dele era capitão da Polícia Militar de Pernambuco, foi sargento do Exército no Brasil. A mãe dele era uma pessoa que tinha várias organizações da vida ligadas à espiritualidade. E é interessante porque a obra de Paulo Freire, ela é antiga, não é velha. Aquilo que um dia escreveu o Fernando de Azevedo, aquilo que Rogers, com a discussão sobre nova escola ou escola nova, trouxe na psicologia, é antigo, não é velho. Aquilo que debateu Comênios, as reflexões de Rousseau, algumas das análises feitas por Karl Marx, elas são antigas, não são velhas. Cuidado para não cair nesse mundo em que se fala com excesso em pós-modernidade, cuidado para não cair na confusão entre novo e novidade. Há uma distinção entre novo e novidade. Novo é aquilo que vem, reinventa e permanece no tempo. Novidade é passageira. A área de educação escolar é cheia de novidade. Aliás, a democracia tem a necessidade de se fazer, inclusive,
há alternância no poder, e isso carrega uma dificuldade, que é a não sequência, obrigatoriamente, de políticas públicas de educação, mas porque a gente tem um vício que nós vamos superar um dia. Educação não pode ser um projeto de governo, tem que ser um projeto de nação. Enquanto educação for um projeto de governo, seja ele nacional, estadual ou municipal, não haverá como fazê-la. Educação tem que ser um projeto de nação, de uma comunidade, e o governante que quiser dirigir alguma estrutura, que se candidate, tendo em vista o cumprimento daquele projeto. Mas nós chegaremos a isso. Nós estamos ainda, parodiando Churchill, nós estamos ainda no fim do começo, não estamos no começo do fim.